Estamos em live, pessoal. Boa noite. Pessoal, a gente vai começando, né? Nós vamos se apresentando. O povo vai entrando aí aos poucos. Quem não conseguir assistir agora vai assistir depois. Mas para a gente ficar fiel aí ao início, que é às 8 horas, vamos começar com a nossa primeira live, Conexão Esporte à Saúde. Então, eu estou aqui com os nossos convidados de hoje, eu e a Michele, né? Unimos aí o Movimento Esporte Conecta, com o Movimento Médicos Atletas, e criamos aí Conexão Esporte à Saúde. O Samir entrou aqui. Espera aí, Samir. Opa! Boa noite, boa noite. Oi, eu estava no backstage. Tudo bom? Acabamos de entrar em live, estamos aqui no início das apresentações. Beleza. Então, nossa primeira live, eu sou a Alessandra, do Movimento Esporte Conecta, onde eu tenho o lema aí de conectar pessoas e ideias através da energia do esporte. E nessa de um indica o outro, eu acho que foi foi através do Dr. Ivan, que depois vai se apresentar aqui, que eu achei o Médicos Atletas, que eu achei a Michele, conversa vai, conversa vem, e estamos aqui com Conexão Esporte à Saúde. Eu vou passar para a Michele, para ela falar um pouquinho do Médicos Atletas. Eu já nessa batida aí do Movimento Esporte Conecta, estou desde maio do ano passado, e já conversei aí com, acho que umas 150 pessoas, atletas, esportistas, muitos deles acho que médicos pelo meio do caminho, mas eu não tinha essa atenção especial que ela tem com os médicos atletas. Então, Mi, palavra toda tua. Boa noite, gente. Sou Michele Oada Monteiro, sou médica, sou anestesiologista carioca, tá? Aqui do Rio, junto com a Alê também, Pedro, Ivan, Zé e Samir, creio que também seja do Rio, não tenho certeza. O Movimento Médicos Atletas... São Paulo? Pronto, tem um paulista aqui no grupo. O Movimento Médicos Atletas, ele surgiu em fim de março, abril de 2019. Eu vou falar um pouquinho só para vocês se ambientarem, né? E conhecerem também um pouquinho do movimento. Ele surgiu com a ideia, né? Eu e meu marido também é médico, cirurgião vascular, está nos assistindo. E a gente sempre, nesses 15 anos juntos, a gente sempre praticou atividade física. E sempre houve um incômodo, né, uma percepção da nossa parte em relação aos médicos e estudantes de medicina, que desde a faculdade a gente percebia que o autocuidado não era priorizado. Então, a gente, de brincadeira, decidimos criar um Instagram. Não tinha só o nome de Médicos Atletas, né? A gente não chamava de movimento, para começar a contar as histórias dos médicos e, posteriormente, dos estudantes de medicina com seus esportes. A gente queria mostrar, sempre quis mostrar para a população que que existem médicos que também se cuidam. E, em contrapartida, a gente também tem o objetivo de motivar os médicos que, por conta dessa rotina de trabalho, de estudo pesada, não acabam deixando o autocuidado, a saúde no final da lista. Então, o lema do movimento é médicos saudáveis, pacientes saudáveis, porque a gente acredita que quando o médico ele tem uma prioridade em relação ao seu autocuidado, à sua saúde, sua alimentação saudável, saúde mental, a gente consegue ver em diversos estudos que os pacientes se beneficiam com isso, porque os pacientes também são motivados, têm como exemplo os seus médicos. Então, esse é o nosso lema. Sejam todos bem-vindos ao movimento. Obrigada, Michele. Nós vamos fazer um jogralzinho aqui. Eu vou pedir rapidamente para os meus convidados, que é o Samir e o José. José, tão estranho, chama ele de Zé direto, né? Para eles se apresentarem. Então, eu trouxe aqui do meu lado, né, do Movimento Esporte Conecta, 2 grandes ultramaratonistas. O Zé vai falar rapidamente do feito dele também.
o Samir, o técnico do Zé, além disso também é outro referência aí no Brasil, no mundo, nas águas abertas. Então, Zé, por favor, fala um pouquinho aí de você. Olá, pessoal, boa noite. Sou Zé Ferreira, né? Sou nadador, ultramaratonista, carioca, 43 anos. Recentemente eu concluí a travessia do Leme ao Pontal Leme, com 72 quilômetros aí, sob a gerência do meu grande técnico e amigo Samir Barel. Então, a gente tem outras provas também, como a Batalha de Hunt, que é uma prova na Espanha, de ultramaratonas também, 27 quilômetros, 2 14 bis, Ilha do Mel e algumas outras, Copas do Brasil. Né? Tem muita prova aí, mas as provas que eu escolho sempre são provas desafiadoras, que têm uma representação muito grande para mim, e é isso. Obrigada, Zé. Samir, por favor. Aí vou falar para vocês, né, que eu entrevistei muita gente, por exemplo, o Ivan, que eu já fiz entrevista com ele, eu não consegui conhecer ele pessoalmente ainda. O Samir, pelo menos, por causa que ele veio aqui para ver o Zé, consegui ganhar um abraço. Foi mesmo. Pessoal, boa noite. Obrigado pelo convite, é um prazer estar no meio de atletas, médicos, né, e poder compartilhar um pouquinho da experiência e aprender principalmente, né. Então, eu sou Samir Barel, sou de Campinas, aqui em São Paulo, né, sou campineiro. Na verdade, eu sou joseense, que eu nasci em São José dos Campos, mas vivi pouco tempo por lá. Vivo a natação desde os meus 4 anos de idade, fui atleta de velocidades, provas de 50 e 100 livre até meus 19 anos, e 200 medley. Conheci a maratona aquática em 2006, fui me apaixonando, em 2008 fiz minha primeira 14 bis, me apaixonei por ultramaratona aquática, sou formado em educação física, me formei em 2005 e tenho a natação como um propósito de vida muito bem definido, não consigo me ver fazendo outra coisa. E participei de várias provas pelo Brasil e pelo mundo, entre elas eu tive a oportunidade de nadar o Circuito Mundial de Ultramaratona, que são provas acima de 15 quilômetros, representando o Brasil no ano de 2013, 14 e 15. Nadei provas de 88 quilômetros na Argentina, de 57, nadei em água fria no Canadá, fiz Canal da Mancha, 34 quilômetros, no Canadá 32, fiz Capinápolis 2 vezes, fiz uma par de provas, 14 bis 4 vezes, Ilha do Mel, Ilha do Arvoredo, nadei na Macedônia também, nem sabia que existia Macedônia quando eu nadei lá, que é onde ficava. Onde mais eu nadei? Fiz a volta da Ilha de Manhattan, fiz o Canal da Catalina, 34 quilômetros. 2 anos atrás, um ano e meio, um ano e pouquinho atrás, eu nadei 24 horas direto na piscina também para arrecadar leite para o Hospital do Câncer, né, Hospital do Amor. Enfim, a natação é um propósito de vida. Tudo que eu faço através da natação é para a saúde e para o bem-estar das pessoas, principalmente para isso. E de tudo isso, a minha maior alegria, sem dúvida, são feitos que nem o Zé acabou de completar aí nesse final de semana. Para mim é muito mais, eu fico muito mais feliz com feitos assim do que com o meu próprio feito, porque assim, quando eu treino, para mim é uma obrigação fazer, mas eu treinar as pessoas e saber que isso está fazendo diferença na vida das outras pessoas, isso é o mais gratificante do que um título próprio. Obrigada, Samir. Vocês viram, né, o que esperam vocês. Eu sei que o Ivan também é ultramaratonista. O Pedro, não sei se pega big waves, mas é surfista. Mas a bagagem desses caras aqui não é pouco, não. Então é isso, pessoal. São os nossos convidados para vocês tirarem nossas dúvidas em relação a como esses atletas aguentam aí suportar águas quentes, água fria, que deixa eu falar do nosso assunto, né, Mi, já passo para você. O nosso tema hoje é natação em águas abertas. Deixa eu fazer minha cola aqui. Diferença de temperatura da água vezes impacto nos nadadores, em relação também a essa questão do como o trabalho mental e o corpo, né? Porque igual o Zé até comentou na minha live ontem,
A água estava boa, mas chegando no final da prova, umas rajadas aí, umas correntes de água fria, como que isso afeta também o nadador. Então, é o que a gente se propõe hoje. E, Michele, passo para os seus atletas médicos aí. Quem vai falar primeiro? Então, gente, o doutor Ivan, né, que eu conheci a Lê por ele, e ele já é seguidor do movimento, tá sempre marcando. Eu vou ser muito sincera que eu sabia que existia maratonas aquáticas, mas ultramaratona foi o doutor Ivan que me apresentou. Eu gostaria que ele se apresentasse aí pra gente, por favor. Boa noite, pessoal. Eu vou dizer para vocês que eu estou muito emocionado de estar aqui nessa live, do lado aqui do Samir. Porra, um cara que eu já pedi para tirar foto abraçado com ele do lado, assim, sabe qual é? É sensacional estar aqui do teu lado, Samir. Eu sou seu fã, de verdade. Cada vez que você vai lá encontrar com a gente lá na Navegante, lá na praia, lá, porra, eu fico lá, caraca, esse maluco já fez um monte de parada, o cara é sensacional, pá. Porra, aí o cara tava ali do lado, bate-papo com o meu técnico de praia lá, que é o Renato. Porra, caraca, eu já competi com esse cara, porra, agora o José aí agora. Saiu do Leme, foi no Pontal. Ah, não, esqueci minha touca lá no Leme. Caraca, eu vou voltar pra lá. E voltou pra lá, cara. Eu tô aqui muito emocionado, eu não falei nada de mim ainda, eu só tô falando da minha emoção de estar aqui com vocês aqui, porque eu tô me sentindo muito honrado de estar aqui numa live junto com vocês dois. De coração eu tô falando isso com vocês. Vamos falar respira, só não vale chorar, hein? Vai. Eu tô quase, cara, tá difícil, porque é de verdade. Eu nado, eu era gordinho, cara. Eu sou médico, eu sou ortopedista, eu nado desde 6 anos de idade, porque o meu pai achava que eu era gordinho e falava que assim, você tem que fazer alguma atividade física. Aí eu, pô, pai, eu não gosto de jogar bola. Não, mas vai jogar bola. Eu joguei bola 1, 2, 3 aulas. Eu falei, isso não quero. Ah, tu vai jogar basquete. Aí joga na água. Porra, água tu tem que fazer. Eu falei, então tá bom, vou nadar. Cara, eu não consegui parar nunca mais, nem na faculdade. Eu só sumia do meu treino. Quando eu treinei, eu fiz faculdade em Volta Redonda. Já que é pra falar de mim, eu fiz faculdade em Volta Redonda. Eu me formei em 99, eu tenho 21 anos de formado. E quando eu estava em Volta Redonda, eu treinei no Clube dos Funcionários da CSN. Um clube muito maneiro. Queria mandar um abraço para todo mundo de lá. O pessoal fala que eu sou político, eu mando abraço para todo mundo mesmo. Eu treinava lá. Quando eu sumia do treino, aí eu aparecia de novo. Aí o treinador que assim, teve prova essa semana, né, Ivan? Você só some na semana de prova, que você é um fominha danado. Então, pô, eu tô aqui muito emocionado de falar de natação, de falar de medicina. E meu nome é Ivan, eu sou ortopedista, tenho 45 anos, vou fazer 46 daqui a uns 6, 7 dias aí. E dia 28 de fevereiro eu faço 46 anos. Eu estou muito emocionado e muito feliz de ter sido incluído nessa live de hoje para falar de natação, para falar de coisas que eu gosto e com pessoas que eu admiro. Muito obrigado, Alê, muito obrigado, Michele. Estou conhecendo o Pedro hoje. Pedro, é um prazer enorme te conhecer aí também, irmão. Mas eu estou muito emocionado e muito feliz mesmo de estar aqui aí. Vou passar a palavra para o amigo, senão vocês vão mandar eu ficar quieto, que eu falo demais. Olha aí, ó, teu treinador chegou na hora, viu? Isso é fera, isso aí é fera pra caramba. Um abraço, Renato. Um grande abraço, irmão. Vamos lá, Pedro. Bom, pessoal, a minha praia literalmente não é bem a natação, né? Minha praia é outra. Eu também sou médico. Meu esporte de coração, igual o Ivan tem com a natação, é o surf. Então a gente compartilha algumas coisas, né, da parte de experiência dentro d'água, devido às muitas proporções. E estou muito feliz de estar aqui, podendo colaborar com vocês também, podendo participar aqui de pessoas tão ilustres, que é um universo que eu não convivo tanto, não sou tão tiético igual ao Ivan, mas por enquanto, né? Nadei também um tempo, nadei muito na faculdade também, lá nos intermédios da vida, tenho as minhas medalhas da natação, graças a Deus, e acho que realmente a água ela tem uma magia que encanta todo mundo. Quanto a mim mesmo, eu tenho menos tempo de estrada um pouco aí do que o Ivan, estou formado há menos tempo, mas eu me especializei dentro da parte de medicina do exercício do esporte, tem certificação daqui, certificação lá de fora também.
indo um pouquinho na linha do que a Michelle acredita ao criar o movimento dos médicos atletas, participei de um curso em inglês muito legal, mostrando todo o papel de como prescrição de atividade física em nível básico pode influenciar na vida de qualquer tipo de paciente. Então, defendo essa bandeira desde o começo. Já fiz algumas apresentações falando do papel de como o médico praticante de atividade física influencia nos seus pacientes, no sentido de como eles utilizam ele como uma certa admiração, eles ouvem melhor o que eles têm que dizer, levam mais a sério as recomendações de atividade física e, principalmente, quem pratica atividade física sempre tem alguma modalidade de paixão e consegue passar um pouco essa paixão na prescrição para o paciente. Então, mais ou menos, essas são as bandeiras que eu defendo. E de todos aqui, eu estou mais aprendendo do que tentando ajudar aí. Mas o que eu puder colaborar vai ser muito bom. Obrigada, Pedro. Só vou... vocês viram, né? O pessoal aqui todo está entrando. Estamos com a Alan Viana aí também, ó, outro grande ultramaratonista de peso. Então, vamos lá, pessoal. A gente vai fazer umas perguntinhas, primeiro para os ultras aqui, e eu e a Michelle vamos mediando. Se o pessoal quiser fazer pergunta também, por favor, podem colocar aí nos comentários que a gente vai lendo, na medida do possível a gente vai estar colocando. E já que todo mundo falando de onde que é, né? Eu sou paulista, criada em Curitiba, e estou agora já aqui desde 2013 no Rio, mas também nado desde pequena. E sou engenheira, né? Mas estou aqui tentando conciliar minha vida profissional com o meu hobby. Então, vamos lá. Então, nosso assunto hoje, meninos, o que a gente comentou, né? Em relação a como vocês se preparam para... Você também é menino, Ivan. Como vocês se preparam para nadar nessas diferentes temperaturas, né? E depois a Michelle faz contrabalanceia aí com os médicos dizendo como que o corpo suporta essas mudanças e o que pode ser feito para as articulações não sofrerem. A gente sabe que tem gente que tem que engordar para o Canal da Mancha, por exemplo, para fazer provas. O Zé vai fazer uma prova aí, vai nadar em água gelada, se ele vai ter que engordar mais ou não. O Samir já deve ter engordado no meio do caminho para as provas dele. Então, como que funciona isso? Então, eu queria perguntar primeiro acho que talvez o Samir primeiro, se você já nadou, qual a temperatura mais quente, mais fria que você já nadou, e como foi um pouco sua preparação. E o Zé já vai fazendo a tua resposta aí também em relação a isso. Vamos lá, então. Bom, a temperatura mais fria que eu nadei foi no Canadá, é uma prova de 32 quilômetros que a gente larga num rio. É um lago, né? Mas a gente larga num rio onde ele fica congelado no inverno. Então a gente larga numa temperatura de 13 graus e depois melhora para 16, 17 graus e fica nisso aí até o final da prova, né? Uma prova de mais ou menos 7 horas e meia, 7 horas e 40. Eu nadei 3 vezes essa prova. E o Canal da Mancha, que eu peguei 15 graus, praticamente o canal inteiro, né? E a preparação para essa prova, eu não tenho muita opção por aqui, mas tem algumas épocas que tem água fria, né? Então, em São Bernardo, por exemplo, a gente pega 18, 19 graus. As piscinas de 50 metros aqui de Campinas, no inverno, elas ficam em torno de 18 também, 19 graus. Então, sempre que eu tinha oportunidade, eu ia nadar nessas águas e fazer treinos longos e simulados de 5 horas, de 6 horas, enfim. Mas, por ser um circuito mundial, ao mesmo tempo que eu precisava aguentar água fria, eu precisava ter um bom rendimento, porque tem um tempo limite para a prova. Então, quando o primeiro chega, eu tenho 2 horas para chegar depois do primeiro, né? É bastante tempo, mas eu não sou desse nível todo que os caras são no nível mundial. Eu fui lá para representar o Brasil porque realmente não tinha ninguém para representar, né? Não tinha ninguém que queria encarar. Os bons mesmo estavam treinando para os 10 quilômetros. Aí sobrou essa vaga para mim, eu aproveitei e fui, né? Então eu tinha que estar com uma porcentagem de gordura boa para aguentar o frio, mas ao mesmo tempo
que não deixasse eu tão pesado e tão lento, né? E eu errei. Na verdade, eu errei porque... Eu acredito que eu errei porque Canal da Mancha eu fui com 10% de gordura e eu senti muito frio ali, muito frio, com 2 horas e meia, já estava todo travado. Mas eu acho que o que fez eu aguentar chegar até o final foi a estratégia mesmo, né? Sabendo que eu dosando a intensidade ali, eu conseguiria gerar calor, né? Então eu ficava o tempo todo ali, eu apertava um pouco o nado, segurava, passava frio, apertava de novo, então eu ia guardando energia para gerar calor, né? Isso no meu entendimento prático de atleta, tá? Não sei se eu estou certo ou não em relação à parte da medicina, né? Mas e foi isso que me fez aguentar. Já no Canadá, eu estava com 12%, né? Na época do Canadá, das 2 vezes que eu fiz. Uma das vezes que a terceira eu desisti da prova, que era 2 semanas antes do Canal da Mancha. Eu estava passando frio ali e eu pensei, puta, daqui 2 semanas eu vou passar frio no Canal da Mancha de novo. Eu vou abandonar essa prova, vou guardar energia para o canal, já que eu estou passando frio aqui, vou deixar para passar lá, né? Então eu abandonei essa terceira vez, mas as 2 primeiras eu estava com 12 de gordura. E realmente fez uma diferença grande esses 2%, né? Eu aguentei muito mais o frio. Frio a gente sente mesmo, mas eu aguentei muito mais. Então essas foram minhas 2 experiências. Em água quente eu nadei em Manaus, eu nadei 2 vezes os 30 quilômetros de Manaus, né? Também é uma sensação ruim de estar a 33 graus, mas é uma experiência legal para quem nada águas abertas. Qualquer experiência fria, quente, com onda, sem onda, tudo isso aí é muito válido, é muito legal. E aí minha estratégia ali foi manter um ritmo confortável, sempre usando a percepção do calor, né? Se eu estava gastando muita energia, eu me hidratava a cada 20 minutos, às vezes até 15 minutos, me hidratava um pouco mais, mas sempre segurando um pouco a intensidade para não gastar energia, não suar, não perder os sais minerais e tudo mais. Então essas foram as experiências aí mais marcantes de água fria e quente. E Samir, só para acho que deixar claro somente para o doutor Pedro, né? Eu não vou te chamar de doutor, não, Pedro, vou te chamar de Pedro, tá? Isso eles têm que nadar sem neoprene, tá? Então, o Canal da Mancha não pode, a outra também. Então, na verdade, você aguentou 15 graus por essa distância toda, né? De sunga. Só para ficar também claro para quem está vendo a gente. O Ale, isso é uma regra da prova? É uma regra da prova não nadar com neoprene, né? Mas existem provas isso, que pode. Aham. Zé. Oi. Vamos lá. A minha experiência, ela com frio, né? Na verdade, a minha experiência com calor hoje foi porque eu morei 15 anos em Fortaleza. Então, a gente já sabe que as águas do Nordeste são mais quentes. E treinava, né, no mar. Comecei a me acostumar a nadar com águas de 25, 26 graus. E, para mim, assim, foi super agradável, né? Não tive nenhuma dificuldade. Lógico que a gente sofria muito lá em Fortaleza porque a água era muito salinizada, né? Então, você saía muito, mesmo treinos curtos, você tinha muito questão do sal ali na boca, já incômodo, tremendo. E quando se fazia muito treinos longos, principalmente, aí que, passava quase o dia inteiro com a boca toda salgada, né? Mas eu me acostumei a nadar no quente. Não cheguei aí ainda não para a Amazônia, né, para fazer o Rio Negro. É um desejo que eu também tenho de conhecer. Sei que eu acho que talvez não sofra tanto, porque eu acabei me acostumando. Mas o meu grande desafio foi realmente nadar em águas geladas depois de tanto tempo fora do Rio, das águas, né, e ter me acostumado. Então, eu escolhi uma prova que foi a prova da Espanha, na Batalha de Rani, onde, sei lá, a previsão era entre 16 a 19 graus. Apesar da própria organização obrigar o atleta a nadar de neoprene, né, eu optei, o meu neoprene na hora era cavado, falei, vou ficar com os braços de fora, a cabeça, eu nunca nadei assim, tanto no frio, uma previsão de abaixo de 20 graus, aí mesmo que vai ser complicado. Então, em Fortaleza, o meu tipo de preparação foi uma única, né? Porque você não tem lugar gelado, né? E se tiver, é pouco. Eu comecei a fazer a minha preparação toda em banheiro de gelo.
Na época eu tinha um apoiador que tinha lá a parte toda lá de banheiros, então eu me tacava dentro da banheira de gelo com água a 11, 12 graus e comecei a acostumar o corpo a esse frio. No primeiro momento eu fiquei, saí todo empolado, falei, putz, essa água aí deve estar suja de uma para o outro, e pô, a gente deitando aqui, né? Mas na verdade não era. Realmente depois eu fui entender de semana em semana que era a reação que o meu corpo tinha de poder estar ali, opa, tá o frio ali. E ao mesmo tempo eu comecei também a entender que eu estava mandando mensagens para o corpo, ó, esse é o frio, vamos começar a acostumar, né? E aí na semana seguinte foi diminuindo o tamanho das placas, depois a pele começou a ficar vermelha, eu falei, opa, já estão evoluindo aí, né? E aí até que chegou um ponto que eu comecei a me acostumar, não tive mais esse tipo eu não sei se é reação, né? Aí realmente ele já estava, e aí eu comecei a me acostumar a relaxar dentro da piscina, da banheira. Eu passei a cada vez mais tentar, quando eu comecei a aprender mais a meditar e respirar diante do frio, e aí à medida que eu fui começando a acostumar a minha respiração, né, com batimento, com frio ali, e aí eu comecei até a chegar um dia que eu deitei, pô, em 2 minutos eu já estava dormindo, o cara me acordou, pô, já bateu 20 minutos aí na água. Aí eu falei, tô pronto, então agora para encarar a água lá na Espanha, né? Assim, eu fui e quando eu cheguei lá, peguei a água a 15, 16 graus. Mas também foi uma reação muito estranha, né? Porque no momento que eu pisei na água, ela já estava fria, e as primeiras braçadas eu me dei tremendo. E assim foi até o final da prova, tremendo, mas nada a ponto de eu ter os sinais de hipotermia, nem nada, né? Foi uma questão mesmo de acostumar no meio da prova. Eu fiquei com medo de acelerar e falei, cara, vou travar aqui no meio do frio, vou abandonar. Eu falei, tem muita coisa ainda em risco, eu vou chegar. E assim eu cheguei. Quando eu saí da água, eu vi as fotos, vídeos e tudo mais, e aí estava o quê? A cara inchada, os olhos inchados, marcados como eu nunca fiquei, né? Ainda saí assim meio assustado, né? Mas logo depois banho quente, e aí fui voltando, me agasalhei tudo, fui voltando, e aí foi tranquilo. Essa foi a minha primeira experiência com frio. E a minha agora foi a segunda foi agora durante a preparação para nadar os 72, porque eu ainda estava, até outubro, eu ainda estava morando em Fortaleza. Eu falei, cara, eu vou aproveitar essa reta final e eu vou voltar para o Rio de vez. Tive uma grande oportunidade, eu falei, vou voltar para o Rio. Assim eu faço eu vou voltando a me acostumar, porque, 72, posso pegar um dia e a água está 20 graus, a água está 19, sei lá, a água está mais fria do que aqui de Fortaleza e eu vou sofrer, não vai dar certo. Então também já foi uma oportunidade que eu tive também para aprender. E logo de cara, quando eu cheguei, eu peguei acho que uma virada de sudoeste aí e tal. Eu sei que foi uma semana que ela começou com água a 20 graus, no outro estava 19, nem na semana, no outro dia estava tudo. E aí ela foi baixando o grau. Quando chegou no final de semana, eu peguei água a 16. Ou seja, numa semana eu acabei de fazer a minha preparação, e o legal foi que eu entrei já começando a me preocupar em respirar, em fazer a respiração para cadenciar antes da entrada. As primeiras braçadas, a gente sabe que a água fria ela começa a pinicar, dar uma pressão na cara, até o corpo acostumar, né? E eu de sunga, porque eu falei, minha prova vai ser de sunga para poder oficializar. Então, eu tenho que treinar, eu tenho que simular o mais próximo da realidade. E assim foi. Então, assim, eu fiz 3 meses, sempre que estava água fria, o pessoal na assessoria, água tá fria, Cruzeiro, tá bom aí. Eu, comecei a treinar. Então, foi essas as experiências que eu tive aí com água fria e quente. Obrigada. Michele, deixo com você agora para fazer as ponderações médicas desses meninos. Então, é bem interessante, né? O Zé falou das alterações fisiológicas do corpo dele em relação à temperatura, né, fria, que não é o nosso habitual, né? Que a gente sabe que nossa temperatura corporal gira em torno de 36,5. Então,
o nosso corpo, ele com certeza sente muito. E eu escutando tanto Samir quanto Zé falando, a primeira coisa que me veio à cabeça é que a gente cresce escutando dos nossos pais que frio é psicológico. E aí o Zé vai e me fala que ele fazendo meditação, porque trabalhando a respiração, né? A gente tem que trabalhar a mente para se acostumar com o frio ou com o calor, né? Então, o frio não é psicológico, porque o corpo dele respondeu para isso, né? Tá aí a prova. Eu gostaria de escutar do Ivan e do Pedro, no ponto de vista, né, da fisiologia mesmo, como é que eles explicam essas alterações que o nosso corpo tem? Vocês podem escolher aí quem quer falar alteração em relação ao frio e quem vai falar em relação ao calor. No caso do aumento da diminuição. Michele, acho que dá para os dois falarem de tudo. Acho legal começar com o Ivan. A gente pode fazer aqui um bate-bola que acho que fica até legal. Pela sua experiência, porque como você também nada, você vale a pena trazer um pouquinho aí, e aí eu vou tentando trazer isso para a gente também. Eu estava ouvindo aí o Zé falando, o Samir. Eu já tô. Eu faço uma maratona aquática já vai para uns 3 para 4 anos, assim. E na praia eu tenho o prazer e a honra de treinar junto com o Renato. E eu escuto muitas coisas ele falando em relação aos atletas que ele já levou para fazer Canal da Mancha. E as alterações que eu escuto ele falando, alterações de nível de consciência, é tudo alteração que a gente tem que levar muito em consideração quando a gente faz isso daí. Atleta, quando faz Canal da Mancha, eles, não sei se o Samir também fez isso, a gente faz algumas perguntas. Qual é o seu nome? Qual é o nome do seu pai? Qual é o nome da sua mãe? Porque em determinados momentos altera o nível de consciência, porque a água é tão gelada que altera o nível de consciência do cara, então ele pode se perder nisso daí. Eu vou ser bem sincero, eu treino na praia e essas alterações fisiológicas, assim, eu fico pensando, cara, como é que o nosso corpo consegue se adaptar, né, cara? É uma máquina muito bem feita. A água gelada, ela altera demais. A água quente também, eu treino numa piscina em Nova Iguaçu, na Academia Saúde 2000, a água lá geralmente é 28, 29 graus. Então, tem hora que a gente está fazendo treino lá, sério, quando eu estava fazendo para 14 bis, 6 de 800. Cara, quando vai chegando 27, 28 graus, e a gente fazendo aquilo ali, você começa a suar demais, você não aguenta. Então, essas alterações do equilíbrio hidroeletrolítico, tanto no frio, tanto no calor, que você sua demais, quanto no frio, que você começa a congelar extremidades também, isso tudo faz com que haja alterações de níveis cardíacos e níveis de consciência. É muito difícil nadar nos extremos. Tanto no calor quanto no frio, são condições muito complicadas aí de falar. O que você fala mais aí desse negócio aí, chefe? Fala aí para mim. Vamos lá. Não, na verdade, assim, quando a gente pensa, né, o nosso corpo, como a própria Michele falou, gira em torno dos 36, 36,5. Então, o nosso organismo como um todo, ele vai buscar tentar manter tudo ali. Então, se você está numa situação, como, por exemplo, essas provas de frio que o Samir e o José citaram, que vem um frio muito extremo, o corpo ele tenta ganhar, de alguma maneira, uma produção de calor, né, uma produção de gasto energético que vai levar a uma produção de calor como, né, ali da termodinâmica e tudo direitinho. Então, você vê, é legal a fala do Samir quando ele diz que ele, poxa, eu estava começando a sentir que estava com um pouco mais de frio, eu apertava um pouco mais o ritmo, eu senti que eu conseguia dar uma esquentada. E isso é uma coisa que é muito importante. Quando você lida em qualquer tipo de modalidade esportiva, que lida com condições extremas, então a gente fala, eu atendo a Michele Stufa também, né? Atendo, por exemplo, a Micaela, surfista gigante. Quando você lida com uma situação muito extrema, você tem que ter um preparo muito voltado para isso. Então, o que é mais interessante, que puxa dos dois atletas que deram os exemplos deles, todo mundo treinou, né? Isso é uma coisa legal. Todo mundo treinou. E muitos deles não tinham um médico de plantão do lado, olhando, orientando. Não só eles, como muitas outras pessoas. Então, dá para fazer? Dá. O papel de ter uma equipe de saúde por trás é fazer isso da melhor maneira possível, com o menor prejuízo possível. Então, no caso deles, o que é mais interessante é ver que eles treinaram. O próprio José ficou numa situação em que o que ele pôde fazer era
ficar numa banheira com água gelada. Mas quando ele entrou na água para a prova mesmo, ele viu que o negócio não era bem assim, tanto que ele foi treinando do começo ao final. Então, se tem alguma coisa que a gente pode dar, inclusive uma das perguntas que fizeram, que a Michelle provavelmente vai puxar daqui a pouco, tanto para o frio quanto para o calor, é que você tem que treinar na situação mais parecida possível com aquilo que você vai conviver. O Samir falou da questão do percentual de gordura, que ele sentiu muita diferença. Aí tem várias coisas que entram. A gordura em si é um isolante térmico. Já é aquela roupa que ele não pode utilizar, né, porque não está na regra, mas ele tem uma roupinha dele ali com aquela capinha de 2%. Do mesmo jeito, ele tem mais combustível para queimar em uma prova muito longa. Então, isso tudo se soma. Esse preparo de conseguir se hidratar, preparo do que o Ivan falou, para mim também é muito importante, é você entender quando tem uma coisa errada. Porque todo mundo que lida com esporte extremo, surf, ultramaratona, seja lá qual for, o atleta ele começa a entender o que tem uma coisa que não está batendo, o que é, ele precisa nem saber, ele só precisa saber que tem uma coisa errada. Então, isso daí, quando tem uma equipe por trás, essa equipe que trabalha com atletas por bastante tempo, também vai saber identificar, olha, não, quando ele faz isso aqui, ele está desidratado, ele está hipoglicêmico, ele está com alguma outra alteração. Então, fisiologicamente, por que o José teve essas manchas e tudo? Tem um mecanismo de vasoconstrição, vasodilatação periférica, pele e tal, mas é tão pequeno que eu acho que de ordem prática não tem por que a gente ficar falando. O mais importante é como é que o corpo faz para lidar com isso. Primeiro de tudo, treinamento. O Samir treinou, não aguentou uma prova, largou. Ele estava visando a outra. Então, treinamento e planejamento. E, obviamente, né, como um bom médico aqui representando, ter alguém da equipe de saúde, e aí eu falo uma equipe de saúde mesmo, que consiga dar um suporte e consiga te orientar. Eu acho que isso daí é o principal, seja para o calor, seja para o frio. E quando eu digo também do calor, como surfista, né, vai surfar na Indonésia, eu não passo 22 horas na água treinando. Mas, pô, aquelas 5, 6 horas de surf no calor é desagradável. É bom, mas é ruim, é horrível. Você começa a suar, você fala, cara, vou me refrescar. Não vou. Porque essa água tá tão quente quanto. Então, eu imagino como é que deve ser desagradável para vocês que ficam submersos ali horas. Deve ter um peso muito grande. Aí o treinamento e o planejamento da equipe na parte de reposição hidroeletrolítica e da própria reposição de carboidratos, ele estava na conversa antes aqui, o Zé falando, entrei com um gelzinho e tal, a gente deve abordar também mais para frente. Isso é extremamente importante. Então, acho que essa é a principal mensagem que a gente pode dar aqui, que todo mundo falou. Quer falar? Pode falar, depois eu falo, Ivan. Eu costumo falar, eu tenho um filho de 19 anos e ele tá na faculdade e não tá fazendo medicina, não. Ele falou que não quer essa vida de plantão, não. Enfim. Ele fala, mas pai, eu tô me dando mal na praia, eu tô me dando mal na prova. Eu falei, meu filho, tudo é treinamento. Tudo é treinamento. Assim como o papai treina para fazer uma prova de 14 bichos, ficar 5 horas nadando, 5 horas e pouco, a gente se propõe a fazer um treino que nesse final de semana a gente se propôs a fazer um treino de 6 horas, de 7 horas. Eu me propus a fazer os 6. E a gente vai, é treinamento, você tem que treinar a sua cabeça. Na hora da prova, a sua coluna vai doer, o cotovelo vai ficar doendo de você ficar ali pensando naquela prova ali. Então, tudo é treinamento. Assim como o Pedro falou aí, assim como a gente treina para poder nadar numa água 30 graus, assim como a gente treina para nadar numa prova, uma água de 16, 17 graus, que nem a gente já pegou ali em Copacabana. Ali. É treinar, é estudar, e então é isso que a gente faz, a gente indica, né, a gente orienta, fazer exatamente isso aí, já que não tem condição lá de fazer o treinamento na água gelada, vai tentar pelo menos se adaptar, sentir o que é a pancada da água gelada, porque eu imagino ficar deitado dentro de uma banheira e dormir, Zé, campeão demais, irmão. Se você chegou no estágio de Nirvana, deve ser essa parada, porque 20 minutos dentro de uma banheira de água com gelo, o maluco dormir, é complicado. E aquilo que o Samir falou, eu vou forçar um pouquinho mais para poder dar uma experimentada, mas não posso forçar demais porque tem muita coisa lá na frente para fazer. Então, isso tudo é aquilo que o Pedro acabou de falar, é treinamento. Tudo é treinamento. Você tem que treinar. Você tem que treinar a condição que você vai estar ali. Esse final de semana a gente estava num treinamento que a gente se propôs a fazer lá, como eu falei, de 6 horas, e eu estava chegando, quando chegou nos 5 horas, o Zé, 5 horas eu estava aquecendo ainda. Mas quando eu estava nos 5 horas, eu falei,
cansado, pá. Mas eu pensei, porra, se era pra eu estar num plantão. Porra, eu tô aqui, eu tô fazendo o que eu quero. Então, já que eu tô me propondo a fazer aquilo ali, que é uma das coisas que a gente gosta, Samir, né? Você também, Pedro, Michele aí, que surfam aí, pô, se propõe a fazer aquilo ali, aí tu vai, porque o treinamento é muito importante em águas abertas aí. Eu falei no vídeo lá da Navegante que nadar em piscina, você encara aquele ladrilho preto ali, dá cambalhota e encara o ladrilho preto de novo. Nada não tem ladrilho preto não, irmão. O pau comenta o tempo todo. Às vezes água gelada, às vezes você tá numa água quente, vem aquela rajada de água gelada. Tu, caramba, mas eu não treinei para isso. Porra, se adapta e vai, porque Águas Abertas é sensacional e apaixonante. Obrigada, pessoal. A Michele está caindo aqui, deve ter algum problema na internet, mas vamos aproveitar aqui que a gente está no assunto da água quente gelada. Não sei se vocês viram, botar de novo a pergunta da Sabrina aqui. O que vocês... Ô, Mito, aproveitando só, já que você caiu aí, para a gente colocar a pergunta da Sabrina aqui. Eu escutei. Vocês têm a dizer para a gente. Então, deixa eu ler a pergunta dela aqui em voz alta. Vou fazer os 30 quilômetros do Amazon Challenge esse ano e tenho muita preocupação com o calor. Qual a orientação que vocês dão quanto à preparação e o que observar durante a prova para não correr riscos? Ô, Michele, deixa eu só te falar, essa do Amazon Challenge é a que o Samir falou, que já fez. Samir falou. 2 vezes, né, que a temperatura pode bater aí a 33 graus, que eu também não imagino nessa sauna toda. Oi. Então, quem vai falar, Ivan? Pode falar. Vai lá, Ivan, vai lá. Não. Quem vai? Pronto, eu vou dar uma opinião. Fala lá, Pedro, fala lá. Tá bom, vamos lá. Eu acho que, assim, é mais ou menos o que a gente falou, né? O que a gente sugere como preparação? Se você sabe qual que é a margem, a faixa de temperatura que você vai encontrar lá, tentar sempre que possível treinar numa condição similar. Óbvio que o melhor cenário possível é você pegar, ir lá no local da prova e ficar lá treinando. Só que provavelmente isso daí não deve ser possível. Então, se você conseguir no seu ambiente criar um cenário similar, aí você pode treinar bastante nisso daí. Toda a parte de suplementação, que é uma coisa que é muito importante, e entra a suplementação no sentido de reposição de eletrolítica, de carboidrato, etc., a principal recomendação de tudo sempre é treina e vê como o atleta reage a isso. Porque se alguém gerar para você e falar, olha, faz o seguinte, se hidrata a cada 1h30, toma um gel, faz isso, faz aquilo, pode ser que você não lide bem com isso. E testar isso na hora da prova é o pior cenário possível. Então, a recomendação é treina o mais similar possível do que você vai encontrar lá. Como você vai fazer o esquema de hidratação, de suplementação de carboidrato, entre a prova, antes, depois, treina antes, treina no cenário que você puder, para ver o que é o melhor cenário para você. Provavelmente, você entrando no Amazon Challenge, não deve ser uma coisa... Eu, por exemplo, lá vou no Amazon Challenge para ver qual é. Provavelmente não deve ser isso, você deve estar vindo treinando há um certo tempo, então tem algo que você já está familiarizado. Quanto à questão de o que prestar atenção, quando você começar a treinar, você vai ver que tem algo que vai pesar, tá? O Ivan provavelmente vai acabar complementando, mas quando a gente pensa na parte de hidratação, principalmente, quando você começar a treinar, você vai sentir qual é o peso dessa hidratação, da desidratação em cima de você. Então, tem várias recomendações, né? Planilha de colocar para reidratar e tudo mais, mas acho que você precisa prestar atenção, performance, é o que o Ivan falou de nível de consciência, sentiu que está meio confuso, e quando você faz uma prova longa, com certeza o quão confortável você está com essa situação. Então, prestar atenção quão confortável, como é que está a sua performance, ver se tem alguma coisa na cabeça passando que está meio esquisito, e aí, isso daí que você vai ter que prestar atenção, e se você conseguir replicar isso no treino, perfeito. O que a gente vê no dia a dia, a gente, quando deu a volta na Ilha Grande, eu estava falando do Zé aí, que dormiu na banheira dele gelada aí. A gente tem uma colega nossa, a Márcia, que ela nadando, ela dormiu, foi parar embaixo do catamarã, a gente teve que tirar motor. Pô, vai lá, Eliana, tira ela de baixo.
porque a água na Ilha Grande, o Samir já caiu ali, já levou um monte de atleta ali na Bisa, a água ali é quentinha demais. Uma coisa que eu oriento, você tem que, como eu falei do meu filho, você tem que treinar a hidratação que você vai usar na sua prova. Porque não dá para inventar na hora da prova. Na hora da prova não é hora de inventar. O Zé estava falando para a gente aqui antes de começar, a gente estava no bate-papo informal aqui antes, ele falou que a hidratação dele foi um pouco diferente porque ele inovou, mas ele inovou porque ele treinou. Ele treinou um tempo de hidratação diferente. Então, se ele treinou um tempo de hidratação diferente, ele se sentiu bem e seguro para poder fazer aquilo ali, porque águas abertas é segurança, gente. Você tem que estar no barco olhando para quem está lá em cima lá e falar assim, eu confio naquele maluco que está lá em cima. Eu sei que se der ruim, ele vai me arrancar pela sunga, vai me arrancar pelo maiô, que é o caso dela, e vai me tirar de lá. Porque você tem que olhar para o maluco que está dentro do barco e vai confiar nele. Então, você tem que saber, no seu treinamento do dia a dia, o quão confortável, como disse o Pedro, que você vai se sentir tomando uma hidratação de 200 ml, 300 ml, 400 ml, um gelzinho ou dois, ou vai usar um malto. Você tem que treinar isso daí. E a água quente, o que eu oriento aí, não sei se o Samir e o Zé concordam comigo, bota neoprene, meu amor. Bota neoprene, arruma uma piscina quente aí, bota neoprene, vai treinar com neoprene e treina o que o Samir falou aí. Treina performance com a situação extrema, que é a água quente e você estando de neoprene. Eu acho que eu já falei demais também. Vai, ele toca aí. Eu já passo para o Zé, que ele tem uma pergunta a fazer, mas, Samir, aproveitando que você já nadou 2 vezes essa distância aí lá no Amazon Challenge, vamos continuar na água quente aqui. O que você orienta aí para a Sabrina? Eu pude acompanhar alguns atletas também, além de nadar, eu pude acompanhar alguns atletas, né? E, no fim, acompanhando os atletas, eu ganho uma experiência diferente, porque eu fazia uma coisa e acompanhar outros atletas é outra coisa, né? Cada um reage de um jeito. Agora, o que funcionou muito foi reduzir o tempo de hidratação e, ao mesmo tempo, reduzir também a quantidade de líquido em cada hidratação, porque senão fica com a barriga muito cheia também, o atleta acaba passando mal, começa a ficar com muita coisa no estômago ali. Então, saber dosar o tempo e também a quantidade, igual o Ivan comentou, né? Você vai tomar 200 ou 300 ml. A questão do ritmo é fundamental, é essencial. Assim, o começo tem que ser num ritmo muito confortável para sentir a água, para se adaptar, né? Eu costumo dizer assim, fazer parte do meio mesmo, né? Maratona aquática é a gente fazer parte do meio. Se a água está fria, fazer parte do frio. Se a água está quente, fazer parte do frio. Não adianta ficar pensando, está muito quente, não vou aguentar. Isso é maratona aquática, né? Tá indo para lá sabendo que vai pegar 33 graus. Então, não sofra com isso. Saiba aproveitar como uma oportunidade. Legal, vou nadar numa água de 33 graus. Então, tem que ser feliz, né? Tem que nadar feliz. Então, é aproveitar a oportunidade para se conhecer. É um momento de se conhecer. E quando a gente vai pela primeira vez em qualquer situação, não adianta a gente querer performance, querer fazer uma estratégia mirabolante, nem nada, né? Esse é meu ponto de vista. É simplesmente conhecer o local. A primeira vez que eu nadei lá, eu não forcei. Eu nadei o tempo todo numa boa, e num certo momento que eu sabia que ia chegar, sabia que podia ferver o motor ali, aí eu acelerei, cheguei e tomei soro. Tomei 2 litros de soro, beleza, deu tudo certo. Já na segunda vez eu já conhecia. Então eu já porque a primeira vez foi uma competição, né? Eram 25 atletas, o PR fez para evento teste. Então eu fui dosando ali e no final todo mundo tomou soro lá na chegada. E a segunda vez, que foi um desafio individual, eu já conhecia o local, então saí num ritmo devagar, e depois de 20 quilômetros, aí eu comecei uma estratégia de aumentar o ritmo e dosando isso, sempre com a hidratação de 20 em 20 minutos, com pouco líquido, fazendo meu sólido a cada 1h30, que eu como uma bisnaguinha ou pesco em calda. E é isso, né? E confiar realmente, o que o Ivan falou, confiar em quem está no barco, né? Na pessoa que está ali, te conhece, fazendo perguntas, orientando, isso é fundamental.
Excelente, Samir. Eu queria só fazer um adendo médico, né? A gente fala dessas diferenças de temperatura no nosso corpo. Eu acabei não falando no início, eu sou anestesista e eu acabo trabalhando muito com a regulação térmica nos meus pacientes. E, assim, para deixar bem claro, né, eu vejo do ponto de vista da medicina, da fisiologia, a principal alteração, né, que o corpo tem, ainda pegando ainda essa pegada da hipertermia, no caso, né, desse aumento de temperatura que o corpo sofre forçadamente, né, é a vasodilatação, né? Então, o nosso corpo, ele vasodilata, os vasos dilatam, e a gente acaba tendo uma queda de pressão. Por isso que tem essa questão da alteração da consciência, né? É mais ou menos mesmo, a gente no verão tá num dia ali em pé o dia inteiro, ou tá num lugar quente, e acontece aquele mal-estar, né? E essa alteração de nível de consciência se dá por isso, porque a gente acaba vasodilatando o corpo todo, e por mais que o nadador esteja na posição horizontal, ele tem uma maior sobrecarga venosa de membro inferior e acaba tendo baixo fluxo cerebral. E é por isso que o cérebro faltando oxigenação, ele acaba ficando alterando esse nível de consciência. E também, somada a essa vasodilatação, tem a questão da desidratação, que a gente sua na água, assim. O Pedro falou, eu há 2 anos atrás, né, eu e meu marido, a gente foi surfar em El Salvador, e lá, quando dava meio-dia, a temperatura era insuportável, o sol próximo da linha do Equador e é insuportável o sol, e quando dava meio-dia, ninguém estava na água para surfar. Só que o meu marido loucamente ia, né, naquela fome, as ondas perfeitas, ele ia, e assim, a gente saía da água com a boca seca. Impressionante, foi impressionante essa experiência que a gente teve de suar dentro da água e aquilo mesmo que o Pedro falou, de a gente não conseguir se refrescar dentro da água. Então, assim, a hipertermia nessas águas quentes que vocês estão abordando, eu acredito que os principais pontos fisiológicos são esses. É uma vasodilatação intensa com queda de pressão e a desidratação mesmo estando dentro da água. Fazendo já um ponto, puxando agora para a hipotermia, né? Eu já passo a palavra para o Zé. A hipotermia, eu lido muito na anestesia, porque eu não sei se vocês sabem, mas a anestesia geral, ela é hipotérmica. Então, todo mundo que é submetido à anestesia, ele tem uma desregulação da sua desregulação térmica, né? O corpo, ele tem uma queda de pressão e o nosso organismo, ele fica tentando, por diversos meios, né, fisiológicos, tentando retomar aquela pressão normal. Então, o que é muito comum na anestesia geral e também nas outras anestesias, seja RAC, esses bloqueios, mas é muito comum, mais comum na anestesia geral. Nessa desregulação térmica, a gente chama de shivering. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é aquele tremor. Não sei se alguém aí já tomou anestesia e saiu da anestesia se tremendo, e é um tremor que a gente não controla. Então, essa é uma maneira que o nosso organismo tem de produzir calor. Então, quando a gente está com frio, a gente treme, né? E a gente tenta controlar isso. Então, o ganho de percentual de gordura, ele é muito importante, porque a gente percebe que os pacientes que têm maior percentual de gordura, né, os mais gordinhos, eles têm menos shivering, né? Então, eles tremem menos. Então, eram só esses 2 adendos, né, que eu gostaria de estar fazendo, e até mesmo, aí eu passo a palavra para o Zé e até pergunto se em águas frias vocês têm esses tremores. O Zé, eu acho que chegou a falar, né, que tremeu do início ao fim, né?
Então, é como se fosse exatamente isso que acontece na anestesia. E aí, as nossas medidas no centro cirúrgico são líquidos, aquecer o soro, colocar cobertor térmico, e isso não acontece nas maratonas aquáticas, né? Infelizmente. E ainda pior, né? Tem provas que nem o neoprene pode. Pode falar, Zé. Não, mas foi bem isso aí mesmo. Né? Na Espanha, eu mesmo de roupa de neoprene, eu já entrava, ficava nadando ali, aí parava para ir, tinha que parar 5 minutos para poder todos hidratarem do grupo. E aí, pô, os espanhóis ali numa boa, conversando, parecia que, porra, tava em águas quentes ali, eu, porra, mal conseguia comer. Mas foi uma experiência boa que consegui passar, né? Já entendi que é um outro tipo de preparação que eu tenho que fazer agora. E a minha pergunta, assim, que hoje eu tenho e chamou muito curiosidade é o frio, né? Hoje a gente sabe que a gente consegue simular uma água de 16, 17 graus, de repente você pode até viajar aqui pelo Brasil. Mas eu tenho uma prova no final do ano aí para fazer, que ela mesmo em alta temporada, é a 10 graus, pelo menos, uma temperatura. E aí, assim, como é que seria uma adaptação dessa, tá? Simular uma adaptação dessa, e que tipo de risco eu corro em relação, lógico, à hipotermia, mas que tipo de risco eu corro a confrontar o meu corpo simplesmente de sunga e óculos e touca, né? Eu venho acompanhando alguns atletas de lá e percebo que para eles, assim, é sofrido, mas tem vão acostumando. Até, inclusive, tem até uma atleta que ela chama a Bárbara, que ela é chilena. Pô, a mulher é a sereia das águas geladas. Pô, a mulher nada em água quase a 0 graus, já vai a campeonatos, porra, a 0 graus. E eu fico assim, falei, cara, o corpo dela é totalmente pronto para água fria, né? Mas assim, o meu caso, eu falei, poxa, eu tenho que passar por uma prova de 1 quilômetro, quase 2 quilômetros, nadando aí em 10, 9 graus. Essa é a minha preocupação hoje, no momento, né? E vai virar a preocupação do Samir daqui a pouco. E aí eu queria saber exatamente como é que seria, do ponto de vista médico, o tipo de preocupação que eu preciso ter, além de procurar simular uma situação mais próxima possível, né? Fala aí, Pedro. Deixa eu ver, Ivan. Toca aí. Fala aí, Ivan. A grande preocupação aí com águas geladas aí, 10 graus ou um pouco menos aí, cara, é aquilo que a gente comentou aí no começo, nível de consciência. Se você ficar com um nível de consciência durante um tempo maior aí, não é aconselhável, baixo, né? Não é aconselhável. E outro também é extremidade, né, irmão? Vascularização na extremidade. Se você começar... Eu ouvi uma live do Harry uma vez, um grande abraço pro Harry, daí eu dando um abraço para todo mundo. Um abraço pro Harry. Ele falou que quando ele estava fazendo o Canal da Mancha, o pessoal falou, sua touca tá ruim. Minha touca tá saindo, eu tô tentando colocar. Aí ele, porra, então puxa, ele tava botando a mão, quando ele olhou pra mão dele, ele não conseguia abrir a mão. Ele tentava comandar a mão, abre a mão, e não conseguia, porque fazer esse movimento simples para pegar uma touca e puxar, ele não conseguia. Então, isso já era bem preocupante. É porque a gente nada e vamos que vamos, né? Mas a preocupação importante que você tem que ter aí é extremidades. Os dedinhos das mãos e os dedinhos dos pés, aí você tem que ficar bem ligado com isso daí, orelha também. Então tem que ficar ligado com isso daí, porque as extremidades dá necrose. Pode dar necrose, sim. A gente não fica exposto a tanto tempo assim, são 12 horas, mas é o suficiente para poder lesionar uma articulação, diminuir esse coxinho gorduroso que a gente tem na pontinha dos dedos, fazer uma necrose e fazer essa gordura virar uma fibrose. E aí você perder um pouco de tato ali. Então, isso você quer saber porque médico pinta feio, né, cara? Você perguntou das preocupações, a gente tem essas preocupações aí para poder te listar aí para você aí. Fala aí, Pedro.
Não, concordo. É legal até, o Zé, você pensar quando o Ivan sempre fala de nível de consciência, né? A gente que é médico e acho que todo mundo tem isso que a gente está falando, né? Por isso também. Nível de consciência pra gente na verdade, de maneira mais simples, né? O quão orientado você consegue ficar. Se a pessoa começa a ficar um pouco mais sonolenta, o Ivan deu vários exemplos, tá meio confuso, a confusão mental já é um começo disso, né? Então, qual que é a nossa preocupação? Você fica confuso, fica sonolento, está dentro da água, cara, abraço, a chance de você respirar onde não era para respirar é grande, e você pode acabar se afogando. Então, o nível de consciência é uma coisa muito importante. Então, uma maneira que você pode se treinar é você tentar usar ferramentas, né, mentais que você cria para saber se está tudo bem. Não, tudo bem. Qual é o meu nome? Onde é que eu tô? Não sei o quê. Senti que tá meio confuso. Qual é o meu nome? Onde é que eu tô? Quanto tempo eu tô nadando? Ah, sim, ok. Dá um check básico, que é muito comum a gente acabar usando isso na parte de concussão, né? Onde é que você tá? Quanto tempo tem aqui? Qual foi o seu último jogo? Não sei o quê. Então, faz uma listinha de umas 4, 5 perguntas rápidas para garantir que você sabe onde você tá e quem você é. Ótimo. Então, minha confusão não é a parte importante, porque isso acaba influenciando. A parte que o Ivan falou de necrose, de extremidade, quando você pensa em qualquer pessoa que faz qualquer coisa extrema, então, muito esporte de neve, o cara que vai subir o Everest, tava assim, um dia assisti a apresentação de um cara que subiu o Everest, ele falou, nossa, eu tô louco, olha a foto do cara que subiu comigo, a cara tava sem os 3 dedos da mão, ele, perdeu os 3 dedos, porque não viu que tava, não sei o quê. Então, isso tem um período em que você consegue ficar com essa vascularização reduzida, e a partir desse certo ponto, pode ser um dano irreversível. Então, óbvio que quando você está nadando, você tem o objetivo de chegar até o final, tem a performance que está por trás, mas é legal você conseguir tentar esses pequenos cheques, entendeu? Mental, às vezes o que ele falou da mão, tô conseguindo esticar e abrir, não, tá bom. Ah, não, tá muito assim, tá preta. Tá preta, cara, abraço, entendeu? Tá preta é o pior cenário possível. Ponta de dedo da mão tá preta, é péssimo. Então, assim, tá muito esquisito, tá começando a ficar escuro. Não é o melhor. E aí, esses pequenos artifícios que você pode usar, vai naquilo que a gente falou. Treino. Como é que eu posso me ambientar? Realmente treinar num ambiente em que a água gira em torno dessa temperatura o máximo possível. Vocês com certeza têm muito mais experiência do que eu e do que a gente pode falar aqui. Tenta buscar ver se você consegue juntar isso com a performance, né? Então, uma coisa é você ficar dentro da banheira e outra coisa é você estar lá nadando. Uma outra estratégia que pode acabar sendo útil também, usar o que o Samir falou, tentar ver se ganhar um pouquinho de percentual de gordura te dá um pouco mais de conforto nessa situação um pouco mais fria. Não é muito comum a gente usar isso, porque isso vai influenciar na sua performance também. Tá pesado. Mas compensa isso ser um artifício você chegar no final da prova e eventualmente poderia não completar. Então, eu acho que isso daí podem ser algumas ferramentas que você pode usar nesse seu desafio. Existe um tempo específico para ele começar? Tipo, 2 quilômetros a gente pode botar aí, se fosse em condições normais, seria 30 minutos aí no máximo. Né? Em 30 minutos pode acontecer esse cenário que você passou? Pode. É treinar. Pode. Uma coisa, Pedro, também que é muito comum um outro efeito, né, da hipotermia é que o metabolismo, né, que é o nosso funcionamento, eu vou parar de falar muitos termos médicos que o Pedro já puxou minha orelha, mas o nosso organismo, ele tem uma velocidade de funcionamento e essa velocidade se chama metabolismo. Então, como na hipertermia, né, nesse aumento de temperatura é acelerado, na diminuição também é muito reduzido. E aí, uma coisa muito comum é a frequência cardíaca reduzir bastante, né? Gente, olha só, temos 1 hora aí de live já, e eu acho que o Ivan quer falar. Eu quero falar uma coisa aí que você falou de meia hora, Zé. A gente em ortopedia, quando a gente opera a extremidade, ou o punho, ou o pé, ou o tornozelo, assim, a gente faz um negócio chamado garrote. A gente usa esse garrote, a gente consegue... O que é o garrote? A gente tira o sangue através de uma faixa de borracha da perna,
e prende uma outra faixa de borracha lá em cima e depois solta essa outra de baixo e faz com que a perna toda, ou aquele local que a gente vai operar especificamente, punho, mão, tornozelo, pé, a gente tire o sangue dali, a gente consegue manter essa perna sem esse sangue 1h30, já começa a ficar temerário pra caramba além disso. 1h30 já começa a ser temerário. A anestesista já começa a querer falando, o tempo do garrote, pá. O vascular fica maluco, mas a gente na ortopedia é meio louco, entendeu? Mas até 1h, assim, a gente consegue enrolar um anestesista. Porque aí quando demora muito, ela começa a baixar o gás lá, aí o paciente começa a se mexer, de caraca, tá na hora de acabar. Mas falando sério, até 1h, 1h30 você consegue isso daí, sem muitos danos, mas é uma coisa que você tem que prestar atenção sim, tá? Obrigado. Pessoal, deixa eu também só fazer uma parte aqui, como a Michelle falou, já temos aqui 1h05 de live, o tempo passa voando, o doutor Ivan vai ter que nos abandonar, a gente vai ficar mais, se o pessoal concordar, mais uns 15 minutinhos só para dar uma conclusão e responder algumas perguntas. Então, doutor Ivan, fala aí para dar um tchauzinho para a gente. Gente, eu queria agradecer demais a oportunidade, eu não vou chorar, prometo. Agradecer demais a oportunidade aí de ter feito essa live com todos vocês. Pedro, um prazer enorme te conhecer também. Mas eu tenho que fazer um compromisso aqui. Hoje é aniversário da minha esposa, até um parabéns para ela aí. E ela ainda tá me aturando aqui, ficar 1h aqui ainda. Ela tá me olhando de cara feia, o sofá é duro, gente. Pelo amor de Deus. Obrigada. Fala para quem te agradece. Um grande abraço, valeu pela oportunidade aí. Sempre que quiser chamar, eu tô aqui para falar pra caramba no ouvido de todo mundo. Viu, Samir? Um abraço, José. Ali, valeu, Michelle. Valeu, Ivan. Grande abraço, gente. Obrigada. Valeu. Deixa eu só resgatar, pessoal, um pouquinho das perguntas aqui. Uma, acho que rápido, Samir, não sei se você sabe qual que era a tua temperatura corporal quando você chegou do Amazon Challenge. Samir? Oi, estão me ouvindo? Eu tô. Eu tô, toma aí. O Samir congelou. Ô, Pedro, então, enquanto o Samir volta, ele está congelado, não sei se você está vendo aqui quais... Espera aí que agora veio um monte. Quais são os sintomas que devem ser observados no início da hipotermia e o tempo que pode chegar à perda da consciência? A hipotermia, ela tem vários sintomas, né? A hipotermia, ela tem vários sintomas, tá? Mas, assim, quando você começa a prestar atenção da questão da hipotermia de modo geral, você começa a ter queda de performance, por exemplo, você começa a ter essa questão da extremidade que a gente falou, perda de sensibilidade, você começa a ter mecanismos em que seu corpo tenta compensar esse frio extremo que ele está passando. Então você tem, porque é muito difícil a gente falar assim, não, seu dedo começa a ficar assim, depois você começa a ficar confuso. Não é bem assim, as coisas elas andam mais ou menos juntas, tá? Então, quando você pensa na questão de ficar inconsciente, por exemplo, aí você tem algum caminho, pensa mais no nível de consciência, né, mental, para você seguir. Então, às vezes a pessoa começa a ficar agitada, começa a ficar confusa, até ela ficar sonolenta, tem um certo caminho. Então, você prestar atenção nessa confusão mental, acho que é o principal sinal, assim, isso que eu falei para o José, de você começar a ter pequenos cheques mentais, que é uma ferramenta que a gente usa para concussão, por exemplo, tem todo o protocolo e tal, é uma coisa bem interessante para você ficar se policiando se está tudo bem ou não está. E aí, se você sentir que tem alguma coisa errada, ficou na dúvida de uma pergunta, que dia é hoje? Estou na dúvida, peraí, não, estou na dúvida que dia é hoje, aí, obviamente, isso durante a prova, pode ser um sinal de alerta e você poder tentar buscar, no caso da maratona aquática, o pessoal do barco ali para te dar um suporte. Então, também não é repentino essa perda de consciência, entendeu? Você tem um caminhozinho. Então, pensando pelo lado da consciência, essa confusão mental aí, eu acho que seria o primeiro sinal que eu poderia chamar a atenção. Ô, Pedro, e também em relação a isso, uma pergunta aqui também de um outro ultramaratonista aquático, tem alguma característica do corpo que se adapta ao frio ou ao quente? Ele sabe, né, que depende de pessoa para pessoa, mas, assim, de forma geral, tem alguma característica do corpo? Na verdade, assim,
tem componente biológico, a gente sabe disso, todo atleta tem componente biológico. O Phelps é o Phelps e achavam que ele tinha má fama, não tem. Então, assim, você vê que tem um componente biológico importante em todo mundo quanto à parte de performance. Se tem algum componente físico específico que vai fazer com que um atleta aguente mais ou não é muito comum isso, porque, na verdade, vai ser muito em cima do treinamento. O José estava falando aqui e, pô, o pessoal lá, os espanhóis, estavam nadando como se fosse uma água quente. Provavelmente eles não eram muito mais pesados ou não eram muito mais leves do que ele. Eles poderiam se girar em torno do mesmo peso e do mesmo percentual de gordura. A diferença é que eles estão ambientados. Isso é uma coisa que é muito simples, é legal a gente ver, trazendo para esportes mais populares, para o futebol, o cara que joga na altitude e o cara que joga embaixo, quando ele sobe, vai para essa condição adversa. Então, o grande importante disso tudo é muito mais o treinamento do que alguma coisa que você possa olhar e falar, pô, esse garotinho aqui, ele tem isso aqui que pode ajudar ele numa prova fria. Não é muito assim, não, é mais pelo treinamento mesmo. Óbvio, usar essas estratégias, percentual de gordura e tudo mais, pode ser que seja útil para alguém que não está ambientado a esse cenário. E acho que só mais uma aqui, Samir, eu tinha feito quando você travou. Você lembra, você sabe qual que foi a tua temperatura corporal quando você acabou o Amazon Challenge? Só para te explicar, porque a Regina falou que numa prova delas, a água estava 26 e a pessoa estava nadando com neoprene. Quando ela chegou, a temperatura estava próxima a 45 graus. Aí ele saiu de lá hospitalizado. Opa, você está sem som, Samir. Tá sem som? Agora foi. Foi. No Amazon Challenge não mediu minha temperatura quando eu saí. Então eu não sei dizer quanto estava. Não sai. Mas você não precisou de cuidados médicos depois, então eu acho que estava bom aí. Estava bem. Mas no Canadá sempre mede. E minha temperatura estava 30. Já é um quadro. Mas eles medem com aquele termômetro na orelha, né? Eles não medem com o termômetro no braço, nada. Então acho que é temperatura externa, né? Não, mas mesmo assim. O que é legal a gente pensar, no caso do neoprene, por exemplo, isso a gente vê muito no surf, né? As pessoas sempre perguntam, a roupa de borracha do surf, ela te impede de sentir frio ou ela te esquenta? Aí você fala os dois, porque quando entra a água vai tender a ficar da temperatura que está o seu corpo. E aí ela te esquenta, enquanto ela te impede de sentir frio, porque ela é uma barreira física para o contato. Então, o neoprene, no caso desse nadador, a água, quando entrava no neoprene dele, o tempo que ficava ali dentro, ela aumentava um pouco a temperatura. Então, ele perdia a temperatura, que já estava difícil de equiparar ali, para a água também, que era uma coisa que esquentava ele mais ainda. Então, é tipo correr de casaco no centro da cidade do Rio de Janeiro, meio-dia de janeiro. É mais ou menos isso. Vai esquentar muito mais do que o normal. Deixa eu só fazer uma correção aqui, que a prova não foi da MASF, elas só fizeram a pergunta, foi a travessia dos fortes. Deixa só eu fazer uma pergunta agora, vocês já falaram, o doutor Ivan já falou das extremidades. O dedinho, por que o dedinho é o primeiro, da mão esquerda é o primeiro que fica imóvel? Isso é meu ou isso tem alguma explicação médica? Porque é o dedinho da mão esquerda que não obedece ao comando. Isso é seu, ali. Meu Deus do céu, tá bom. Isso aí é biológico. É biológico. Porque, na verdade, quando você acaba tendo... A Michelle vai até saber explicar isso melhor. Você acaba tendo porque o dedinho, ele é menorzinho, então o vaso dele é mais fininho. E aí, quando o vaso fecha, ele é o primeiro que sofre. Quando a gente... Meu dedinho nem é tão picadê, meu dedinho é esse aqui. Quando a gente está sofrendo e a gente passa por isso, é engraçado. Michelle, com certeza passou por isso. O dedo do pé ele começa a fazer assim também, né? E aí você tenta ficar em pé com o seu dedo do pé todo dobrado. Você não consegue, você não estica por nada, mas não tá. Então é horrível. Você estala, quebra dedo, faz tudo. E começa sempre pelo dedinho. O meu, curiosamente, são os dois ao mesmo tempo. Não é especificamente direito ou esquerdo. Eu não entendo como... Vocês falam que a gente fica dentro d'água, né? Mas vocês, como surfistas, aquela água gelada com o pé paradinho lá, vocês congelam mais rápido que a gente. É horrível. Ô Pedro, eu fui para Chicama, né, no Peru. Senhor, olha, aí todo mundo leva a botinha, eu fui sem. Eu fui só com o neoprene 3.2 e fui sem. O pé, eu tinha que botar o pé em cima da prancha, era impossível. Eu deitava com os pés pro alto, porque não dá. Realmente, assim, no surfista, o pé é o prejudicado.
Isso é uma coisa legal, assim, você prestar atenção, né? Até a questão do treinamento, de um modo geral, se a gente for pensar, o Samir falou, às vezes treina com uma roupa e tal. Você, quando aumenta, pra gente, 3,2 milímetros, né? Quando você aumenta essa... Se você surfar com uma roupa de borracha e sem, é um pulo absurdo, porque tem aquele peso todo te carregando. Então, às vezes, você pode usar isso daí como uma estratégia para você tentar treinar numa situação mais adversa. Então, você tem que fazer muito mais força para manter o seu ritmo, vai ter que fazer muito mais esforço, você vai se esquentar muito mais, porque você vai estar no ambiente já por causa da própria roupa de borracha, né? Então, às vezes, pode ser uma estratégia legal para, por exemplo, quem vai fazer esse Amazon Challenge, arranjar uma roupa de borracha, não precisa ser muito grossa, que também limita muito, porque ela pode te treinar para situações extremas, né? Eu treino karatê, meu sensei treina com 3 kimonos. Tem pra quê? Porque na hora que ele vai treinar lá, ele tá só com um, ele tá sentindo muito mais leve, o movimento é muito mais forte. Então, às vezes, tentar botar isso um pouquinho a mais pode fazer uma diferença no seu conforto aí. Treinou numa situação tão pior, quando você chega lá, é só isso. Então tá ótimo. Eu não influencia tanto na performance. Isso aí. Vou fazer uma última pergunta aí, Ale, rapidinho. Pode fazer uma pergunta. Eu agora nadando, né, nesses 72, cara, eu vou te dizer que eu tive o meu dedo do meu pé esquerdo, o dedão, a impressão que eram os dedos aqui e ele mais aberto, caído, né? Eu falei, pô, será que isso daqui é cãibra? Eu falei, pô, não é cãibra porque eu tô continuando batendo perna. Meu quadril tava, o quadril e o lombar estavam incomodando, mas nada de impactar o nado, né? Mas eu nadei com essa sensação do dedo travado, do dedão travado, eu não consegui botar ele alinhado. Toda vez que eu conseguia, peraí, que eu vou bater mais pernas aqui para ver depois se circulação, alguma coisa, o bicho não voltava de jeito nenhum. A cada parada eu fazia alongamento e fazia questão de alongar para evitar a cãibra, minimizar tudo, mas o bicho ficou ali. E, pô, foi por mais de 15 horas com o dedo naquela situação que eu falei, pô, será que eu desloquei o dedo e não percebi e tá ali? Porque eu não conseguia ter do dedão, conseguia fazer um movimento do dedão, né? E nem puxar ele para alinhar com os outros pés e fazer a pernada. Eu saí lá depois quando saí do leme e tal, a primeira coisa, eu falei, pô, deixa eu olhar aqui para baixo. Tava lá o bicho normal, eu fiz alongamento normal, nada foi. Eu fiquei curioso, que negócio é esse aí que nunca tive e fui resolver agora ter, né, cara? Eu tenho uma suspeita. Michele, você tem também? Não. Fadiga. Você ficou 15 horas nadando. É provável que tenha... Que tem aqui? Fadigado. Pode ser que o músculo que você usa, o movimento, você pode estar usando, o seu dedo faz parte desse movimento. Então, às vezes, você deve ter usado ele de tal ponto que ele cansou. E como ele cansou, o que você falou? Eu alongava. Não, ele não estava dobrado, ele estava caído. Não, quando eu andava normal, ele estava ali, meio bobo, porque quando você está em pé, você vai deixar ele esticado porque você está em pé, que é normal. Ele estava meio bobo, mas tudo bem. Só que quando eu estava botando de volta, ele caía. Provavelmente ele cansou, seu dedão cansou. E vale a pena você prestar atenção. Se em algum momento você nada ou alguma coisa, você faz algum movimento específico, deixa o dedão um pouco mais esticado, você vê, ele faz parte da sua técnica. Eu tentava juntar ele para conseguir nadar melhor e eu não conseguia. Então, esse artifício que você tem de tentar juntar o dedão do seu pé com o resto pode ser que ele tenha cansado. E ele só cansou. E aí, tanto que não era cãibra, ele só cansou, fadigou. Então, de fadiga, né? Cansou. É o que eu acredito. É uma boa, hein? É uma boa. Essa foi boa. Porque, né, acaba, eu olhava ali, eu falei, cara, bicho, é mais uma distração durante uma prova que você pode quebrar aqui, né, cara? E eu olhei e falei, não, bicho, essa perna vai assim do jeito até o final aí, porque agora eu vou parar. Qualquer coisa tem um Samir me olhando ali no barco, né, qualquer coisa ele pula aqui na água ali, tem todo mundo, pula geral aqui na água e, porra, me pega, né? Para pegar você que não é pequenininho, viu, Pedro? Tem que pular todo mundo, tá lá no barco mesmo para carregar ele para dentro, né, Samir? Qualquer coisa, pega na piscina, bota uma GoPro dessa da vida debaixo d'água e presta atenção no movimento e repara se o seu dedão, você ativamente busca ele de alguma maneira. E provavelmente, se for isso aí, ele fadigou. Agora, só abrindo um parênteses aqui, porque quando você estava falando aí,
me veio a imagem daqueles cachorrinhos, sabe? Que o dono puxa e ele não sai do lugar, igual o dedinho que você falou que caiu. Mas o cachorrinho caiu lá, você puxa, ele fica lá agarrado no solo e não sai do lugar. Pronto, fecha parênteses. Vai lá, Mi. Deixa eu só fazer uma perguntinha para a gente finalizar, se vocês não tiverem mais nenhuma ponderação. Eu queria fazer para os atletas, né, para o Samir e para o Zé, vocês fazem, qual é a periodicidade que vocês fazem o acompanhamento com médicos? Eu não sei qual é o médico especialista que vocês acompanham. Assim, surgiu. Eu tenho visto, né, durante a live toda, que a maior parte das alterações fisiológicas do nosso organismo em relação à diferença de temperatura é cardiovascular. E, por conseguinte, neurológica, mas não é um neurológico de problema neurológico, né? E sim circulatório. Vocês fazem acompanhamento de cirurgião vascular, angiologista, anual? Qual é a periodicidade? Fazem sim ou não? Não, eu faço. Normalmente as provas que a gente... Quando é uma prova, o lema pontal é exigência da organização, a gente fazer um check-up. Eu normalmente já faço um anual, porque eu sei que eu levo o meu corpo ao extremo. Então, eu procuro fazer... eu fiz agora para o lema pontal, quando eu fui fazer o eletro, né? Aí já acusou um negocinho lá, o médico, não, isso aqui pode ser ansiedade, que a gente estava no meio da pandemia aí, pode ser ansiedade. Eu falei, realmente eu estou ansioso. Tem tido episódios de ansiedade, mas aí eu aprofundei, aí fui fazer holter, fui fazer mapa, esteira, e aí o médico, não, tá aqui, tá tudo normal, pode ter sido só realmente um estresse, e cheguei a fazer o exame do sono, né, que a gente faz. Então, assim, eu eliminei toda essa questão cardiológica, que é uma grande preocupação minha, fiz os exames normais, exame de sangue geral, chapa. Doppler não, Zé? Doppler Doppler, Doppler de membros inferiores, chegou a fazer? Membro inferior não, foi só coração mesmo. Porque realmente eu costumo dizer assim, para cada prova que eu faço é uma dor diferente, é um local que eu falo, isso daqui investia dentro do meu corpo. Aí eu, legal. Aí eu procuro tentar resolver durante a preparação antes da prova, e depois aí eu pego e faço de novo todo um check-up para saber, tá ok, porque agora eu vou me expor para outro tipo de prova, né? E você, Samir? Eu fiquei 2 anos sem competir, então esses 2 anos eu acabei não fazendo nenhum tipo de exame. E esse ano eu voltei a fazer porque eu tenho uma prova para fazer. Mas quando eu estava competindo e treinando, eu fazia anualmente, sim. Eu tinha o acompanhamento da doutora Ana Corte, que é de São Paulo. Ela também é médica do esporte, né? E ela passava todos os exames para mim e eu fazia os exames. E agora, esse ano, eu já fiz também, porque em agosto eu tenho uma prova para fazer e também fiz os exames também. Tá tudo em ordem. Entendi. Pronto. Oi, Pedro. Não, assim, é legal, papo para um outro dia, tá? Eu sou aluno do professor Cláudio Gil, que, enfim, quem anda na parte de todos os exercícios conhece, ele é completamente fora da curva. E um tema muito legal que ele aborda é o tema do diving reflex, né? Que, na verdade, é o seguinte, quando você coloca a sua casa, qualquer um pode fazer isso em casa, enche a pilha, avisa que não está tentando suicídio, e aí, com aquele medidor de frequência, mede quanto tu tá antes e coloca a cara na água e conta até 5 e mede a frequência. Você tem uma redução da sua frequência cardíaca. E isso, quando você pensa numa situação extrema de frio, ou até mesmo de calor, isso acaba influenciando em como o seu corpo vai lidar com isso. Exemplo, motivo que muitos atletas, principalmente pessoal que mergulha, né, tem uma súbita. Então, teve um atleta olímpico de snowboard, campeão olímpico australiano, foi pescar sozinho submarino, sozinho, já tem uma frequência cardíaca mais baixa, com todos esses componentes de pressão e tal, isso influencia e pode levar a uma baixa perfusão cerebral e eventualmente essa questão dessa confusão, acabar desmaiando, mesmo água que acaba gerando afogamento. É legal também aproveitar que duas pessoas como vocês dois, né, estão super competentes na profissão de vocês e como atletas, fazem essa avaliação médica
rotineira, né? Isso é muito importante. Tem coisas ainda que, se bobear, podem ser muito importantes. A Michelle puxou o Doppler de membros inferiores, não, porque é extremidade. Então, se você, por algum motivo qualquer, tem alguma má formação ou alguma alteração anatômica que a gente chama, né? Então, todo mundo é para ter 2 artérias, uma de cada lado do braço, mas você nasceu com um lado só. Faz mal? Não faz. Só que o problema é que quando você vai numa situação extrema de frio, a única que você tinha ficou fechada porque está muito frio. E aí você vai comprometer que o dali você tem mais risco de, por exemplo, ter uma necrose de extremidade. Isso pode acontecer. Então, quando você pensa em condições extremas, algumas preocupações a mais fazem parte de quem pode estar te orientando. Então, por isso, provavelmente, que a Michelle puxou essa pergunta. E o Doppler, vem cá. Então, existem preocupações, óbvio, uma absoluta maior de todas, mas situações como, por exemplo, dos ES, outras, fazem parte da preocupação. E aí, aproveitando para fechar a minha fala, que eu já estou falando há muito tempo, como eu puxei esse papo de frequência cardíaca, de vascularização e tudo mais, fizeram uma pergunta aqui perguntando se mexer, bater mais a perna ajuda na parte da circulação. E a gente diz que com certeza influencia muito na circulação. O nosso segundo coração é a nossa perna. Bom, a gente não sabe disso. Todo mundo da parte médica, fisiologia e tal, estabelece muito bem isso. Porque a contração muscular da perna vai ajudar com que o sangue volte pela parte das veias que estão sendo de baixa pressão, que ajuda o seu retorno venoso. Então, você mexer a perna, além de ser onde você tem a maior concentração de massa muscular, então onde você vai ter maior consumo de energia, maior produção de calor, por exemplo, você vai ser exatamente essa contração muscular que vai ajudar no seu sangue voltar para o seu coração e vai influenciar diretamente em como sua pressão e a sua frequência cardíaca vão estar relacionadas. Então, a pessoa, por exemplo, que não tem o hábito muito de bater perna, ela vai sentir que quando ela bate a perna, além de provavelmente ela cansar, já que ela não bate normalmente, ela não deve ter treinado o suficiente, além dela cansar, ela vai ver que outros componentes vão acabar sendo influenciados. Então, pode ser que se você começar a bater perna e treinar batendo mais a perna, pode ser que isso influencie, por exemplo, na sua frequência cardíaca, no seu consumo energético, com certeza na sua desidratação. Então, se você não está acostumado a fazer isso, comece a treinar. Se treinar isso vai mudar alguma coisa, eu te garanto que vai mudar alguma coisa. Perfeito. Perfeito. Pessoal, eu acho que é isso, né? Estamos aí com 1h26. Da minha parte, agradeço aí muito de vocês estarem aqui com a gente ter extrapolado o horário e estamos todos firmes e fortes aqui. Eu estou começando a ficar com fome agora, não sei se vocês já comeram, mas eu ainda não. Então é isso, pessoal. Muito obrigada, vai ficar gravada lá no YouTube. E foi muito bacana também poder ser conhecido, Pedro, e a gente ouvir. Eu tenho ouvido muita coisa dos atletas, mas a gente ouvir esse contraponto aí com a área da ciência e da medicina junto é muito importante para mim também como atleta e para todos nós. Excelente. Muito obrigada a todos também. Pessoal, querem falar mais alguma coisa? Ou posso tirar o nosso ao vivo aqui? É só agradecer aí ao Pedro, Michelle. Foi um aprendizado aí. Já daqui a pouco, né, quando sair do ao vivo, eu já vou perturbar a Michelle, depois eu vou para o Pedro. De repente, eu já. Mas, manda. É sempre bom. Acho que eu acredito, eu prego muito assim, que quanto mais o atleta procurar ter, não a consciência, mas ele se conscientizar que ele tem que aprender muito mais sobre o que ele vai fazer na água, que não é só treinar, rodar braço, quanto mais conhecimento ele tiver do que ele vai enfrentar e do que pode acontecer, eu acho que fica mais seguro para todos que estão envolvidos, né? Então, isso daí eu procuro sempre praticar o máximo possível e procurar o máximo de pessoas que possam me dar essa informação para eu ir bastante seguro, né? Então é isso, pessoal. Obrigada aí para todo mundo. Boa noite. E até a próxima, né, Mi? Que é do dia 30 de março. 30 de março. Isso aí. E vamos lá. Vamos falar dos nossos apoiadores, né? A gente está encerrando aqui e quem apoia a gente aí no nosso evento e teremos surpresas aí para a próxima live. A Unicesumar, a faculdade aqui é EAD do Polo do Recreio.
atletas de marca, o e-commerce aí para quem quiser se cadastrar ali. A Wave Quiropraxia, que já somos clientes. E qualquer outro, me lembra aí. A Asa Sport, pelo amor de Deus, lá de Curitiba, nosso Ultraman. Esse já fez ultra em condições extremas. O Pedro, ele fez o Alaska Man e triatlo de ultra endurance. E ele, além de ser o nosso apoiador com a Asa Sports, uma empresa online de materiais esportivos, vai ser nosso entrevistado também como atleta na próxima live. Muito legal. Sim, falaremos sobre endurance. Legal. Legal. Obrigada, pessoal. Boa noite para todo mundo, então. Boa noite. Tchau. Muito obrigado. Valeu.